Olá, meu nome é Gabriela Silva, sou advogada militante na área trabalhista há mais de 10 anos e estou fazendo alguns vídeos direcionados a estudantes e estagiários, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre prazos trabalhistas e tem bastante coisa. Mas calma, que o principal, que é explicar como contar o prazo, é o foco do vídeo, tá bom? Mas antes eu preciso falar de umas coisinhas, são meio chatinhas, mas gente, é importantíssimo, principalmente quando você começar a advogar ou quando você já estiver advogando. Quem lembra, lindo. Quem não lembra, vamos lembrar juntos. Quem não aprendeu, vamos aprender, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, classificação dos prazos. Então eles podem ser judiciais, legais e convencionais. Judiciais, aquele que o juiz determina. Por exemplo, está lá em audiência e o juiz fala assim: doutor, prazo de 48 horas para réplica. Judiciais. Legais, já está na lei. Por exemplo, embargo de declaração no prazo de 5 dias. Convencionais, as partes convencionam. Então, por exemplo, você fez um acordo e no acordo ficou convencionado que o reclamante vai levar a carteira de trabalho na empresa no prazo de 5 dias para dar baixa. As partes convencionam o prazo que quiser, da forma que quiser, tá? Isso aí é bem legal, tem essa flexibilidade na justiça do trabalho. Quanto à natureza, então eles podem ser próprios e impróprios. Próprios, aqueles direcionados à parte, às partes, e não pode ser modificado, tá? Por exemplo, os embargos de declaração, prazo de 5 dias. Os impróprios, direcionados a juízes e cartorários, esses não têm penalidade, pelo menos não interna, em caso de descumprimento. Já os próprios têm penalidade. Ok. Dilatórios e peremptórios. Dilatórios, aqueles prazos que eles podem ser postergados. Então, por exemplo, você recebeu um prazo de 5 dias para juntar a carteira de trabalho no processo, porque a empresa vai retirar e vai dar baixa. Se você não cumprir nos 5 dias, você pode cumprir no 6º dia, no 7º dia, não vai ter penalidade. Você não vai ser proibido de juntar a carteira se você passar do prazo. O que é interessante, não vai conseguir cumprir o prazo, já peticiona antes do vencimento do prazo, pedindo a dilação do prazo, tá? Isso aí é uma diquinha bem legal. Os peremptórios são aqueles fatais. Se você realmente não cumprir, não tem como dilatar o prazo. Por exemplo, um recurso ordinário, 8 dias, não cumpriu nos 8 dias, não adianta no 8º dia pedir dilação de prazo para o juiz, que o juiz não vai dar, ele nem pode. Agora sim, vamos à contagem dos prazos, tá? Então, algumas regrinhas importantes. Exclui-se o dia do início, inclui-se o dia do final. O prazo começa a contar a partir da ciência do prazo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu acabei de falar. Publicação ocorreu na segunda-feira, um prazo de 48 horas. Você tomou conhecimento no dia da publicação. O prazo começa a contar quando? Um dia após o conhecimento. Logo, o prazo começa a contar na terça-feira. Se o prazo é de 48 horas, terça, quarta. Seu prazo finda na quarta-feira, você tem que peticionar. Se for PJE, você pode peticionar até as 24 horas, meia-noite, tá? Se não for PJE, então aí tem que cumprir o horário do cartório. Aqui em São Paulo é até as 6 horas o protocolo. O SISDOC pode ser depois do horário, não tem problema, tá? SISDOC é um sistema que tem no site do TRT para efetuar o protocolo. Mesmo quando o processo é físico, você efetua o protocolo através da internet, tá? Ok. Vamos supor que a publicação foi na sexta-feira. O primeiro dia após a ciência é o primeiro dia útil. Então, agora eu vou complicando um pouquinho mais. Então, a publicação foi na sexta-feira. Qual é o primeiro dia do seu prazo de 48 horas? Segunda, porque é o primeiro dia útil após a ciência. E daí o seu prazo fatal, óbvio, terça-feira. Ok. Vamos complicar um pouquinho mais. E se segunda-feira for feriado? Primeiro dia útil, depois do conhecimento. Logo, será na terça-feira o seu prazo, o início do seu prazo, e o fatal será na quarta-feira. Legal. Recesso. Vamos supor, publicou na sexta-feira, o fórum entrou em recesso.
Na segunda, o recesso suspende o prazo. Depois eu vou explicar a diferença de suspensão e interrupção. Isso significa que o seu prazo vai começar na segunda-feira? Não. Isso significa que vai começar no primeiro dia útil após o conhecimento. Que neste caso o recesso vai ser quando voltar do recesso. Então vamos supor, voltou do recesso no dia 9 de janeiro. O seu primeiro dia do prazo vai ser 9 de janeiro, mesmo que a ciência tenha sido na data da publicação, que foi dia 19 de dezembro, tá? Ok. Aí eu vou complicar um pouquinho mais. Prazo de 5 dias. Publicação foi na segunda. Vamos lá. Primeiro dia do prazo, primeiro dia útil posterior ao conhecimento. Não vai ter feriado nesse meu exemplo. Publicou segunda, primeiro dia útil, terça. 5 dias o prazo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vai vencer no sábado? Não. Calma, você não vai ter que trabalhar no sábado. Primeiro dia útil posterior, que no caso, segunda-feira. Ah, legal, segunda-feira é feriado. Prorroga para terça, primeiro dia útil, tá? Ok. Vamos dar um outro exemplo diferenciado. Tem feriado no meio. Quarta-feira é feriado. Legal. Então, publicou segunda, prazo de 5 dias. Terça-feira é o primeiro dia do prazo. Quarta é feriado. Vai contar. Por que vai contar? Nos outros exemplos não contou. Porque tá no meio. Tá no meio. Então, o feriado é quarta. Então, o primeiro dia do prazo, primeiro dia útil posterior ao conhecimento, à publicação. Publicou segunda, terça, quarta, mesmo sendo feriado, vai ser o segundo dia do prazo. Quinta, sexta, sábado, prorroga-se para o primeiro dia útil, segunda-feira. Então, vamos dar um outro exemplo. Olha, gente, eu sei que vai ficar bem desgastante caso você já tenha entendido, mas o foco é atender a quem não tem entendido. Por isso, eu vou dar vários exemplos, porque um deles vai fazer com que você entenda. Então, vamos lá. Publicou segunda, quarta é feriado e segunda é feriado. A outra segunda, né? Onde terminaria o prazo. Então, vamos lá. Publicou segunda, primeiro dia do prazo, terça. Quarta é feriado, mas vai contar porque tá no meio. Quinta, sexta, sábado. Teoricamente, o último dia do prazo seria segunda, mas segunda é feriado. O último dia do prazo vai ser terça-feira. Acho que é isso, eu espero que tenha dado para entender. São muitos exemplos, mas é muito simples. Quando começa o primeiro dia do prazo, tem que ser um dia útil. O último dia do prazo tem que ser um dia útil. Essa é a regra. No final das contas, essa é a regra. E se tiver dia não útil no meio? Tudo bem. E se acabar o prazo num dia não útil? Tem que acabar num dia útil. Então, primeiro dia útil posterior. E se o primeiro dia for um dia não útil, publicou na sexta, sábado é um dia não útil? Pois é, o primeiro dia do prazo tem que ser um dia útil. Então, tranquilo, tá bom? Lembrando, reiterando, não se aplica o novo CPC, não se computam só os dias úteis. Os dias não úteis, quando cai no meio do prazo, computa-se, tá? Então é isso. Aí eu vou dar algumas dicas que eu acho importante, tá, gente? Aí vem da experiência mesmo. Prazo. Sempre há prazo. Ah, tem coisa que não tem prazo. Não, sempre há prazo. O que não tiver prazo é 5 dias. Essa é a regra de prazos na Justiça do Trabalho, tá? Não tem prazo diferenciado para litisconsorte na Justiça do Trabalho. O que eu estou querendo dizer? Se tiver mais de um réu na ação, o prazo é o mesmo. Nem para contestação o prazo é diferenciado. A única regrinha interessante de saber, que às vezes as pessoas desconhecem ou esquecem, a empresa ela tem que ser citada da audiência até 5 dias antes. Por quê? Porque ela precisa de 5 dias para poder preparar a sua defesa. Existem prazos que eles podem ser dados em audiência. Cuidado com esses prazos que podem ser dados em audiência. Vou dar um exemplo, a réplica. O que é réplica? É a manifestação em cima da defesa, tá? Então, o que acontece? Esse prazo ele é dado em audiência. Então, a empresa vem e apresenta a defesa e o juiz dá o prazo para o advogado apresentar réplica
Qual é o prazo? Não tem prazo, literalmente não tem prazo. O juiz pode até não te dar prazo de réplica, tá? Aí tem vários entendimentos que eu vou deixar isso para quando eu falar de defesa. Então o juiz pode dar o prazo de 48 horas. A contar de quando? Se ele não disser a contar de quando, isso significa que entra aquela regrinha que eu expliquei. Se você tomou conhecimento hoje, isso significa que o prazo começa a contar a partir de amanhã. Ah, por quê? Pode ser diferente? Pode ser diferente. O juiz pode dar o prazo de 48 horas a contar do dia 20 de janeiro, a contar do dia 30 de janeiro, entendeu? Então ele pode sim dizer o prazo e quando que o prazo começa a contar. E se for nesse exemplo a partir de 20 de janeiro, 20 de janeiro vai ser o primeiro dia do prazo. Então, se o prazo é de 48 horas, 20 de janeiro é o primeiro dia do prazo, 21 de janeiro é o último dia do prazo. Lembrando a regra dos dias úteis, tá? Então, vamos supor que 20 de janeiro é sexta e é o primeiro dia do prazo, o seu prazo fatal de 48 horas vai ser segunda-feira, que é o primeiro dia útil. Espero que esteja dando para vocês entenderem. Ok. Carga de processo. Carga de processo são feitas... Carga de processo, para quem não sabe, é quando você vai lá na vara e pega o processo. A gente chama isso de carga de processo, tá? Quando você retira o processo da vara, por exemplo, o juiz falou assim que ele ia dar sentença. Adoro 20 de janeiro, não sei por quê, não é aniversário de ninguém, eu juro. Vamos supor que o juiz falou que ia dar a sentença 20 de janeiro. 20, 21, 22, 23, 24, nada da sentença tá lá. Aí lá pelo dia 29 de janeiro, você vai lá e faz carga. Você pede pro estagiário, vai lá, faz carga pra mim que eu quero ver. O que acontece? Não saiu a publicação, mas a sentença tá lá. Isso significa o quê? Que quando o seu estagiário fez a carga do processo, você acabou de tomar conhecimento da sentença. O prazo começa quando? Um dia depois do conhecimento da sentença, desde que útil, ok? Então tem que tomar cuidado com isso. Com relação à sentença, é interessante ressaltar também que existem formas de dar conhecimento às partes. Então, na audiência, o juiz consta na ata da audiência o dia que ele vai dar a sentença. Na Justiça do Trabalho, por regra, nós não comparecemos nessa audiência. Consta lá a audiência, mas não comparece. Ninguém, nem os advogados. E daí, vamos supor, 20 de janeiro. 20 de janeiro, o juiz falou que vai dar a sentença. Ele vai escrever na ata da audiência se essa sentença vai ser publicada pelo Diário Oficial, que é esse exemplo que eu dei para vocês até agora. Vai ser publicado. Vai ser publicado no dia 20 de janeiro? Não. Pode ser qualquer dia, antes, depois. É publicada quando o juiz faz a sentença e pede ao cartório que dê publicação dessa sentença. Então pode ser qualquer dia. Você precisa se preocupar? Não. Você não precisa acompanhar o processo, não precisa fazer nada, porque quando a sentença estiver no processo, vai ser dada publicação. Agora, a preocupação tem que ser quando o juiz escrever lá pela súmula 197. Cuidado, tem juiz que não alerta que a sentença dele vai ser dada conhecimento às partes através da súmula, mas ele escreve na ata, então leia a ata, tá? Se for pela súmula 197, o que isso significa? Significa que não vai publicar. Não vai chegar a publicação por nenhum dos sistemas que a gente tem. Então, se o juiz falou que no dia 20 de janeiro ele vai fazer a sentença, no dia 21 a sentença tem que estar disponível. E se a sentença não estiver disponível? Tem que estar. É o seu primeiro dia do prazo. E se não estiver, o que você vai fazer? Você vai fazer uma petiçãozinha simples, pedindo a devolução do prazo, porque se ele falou que ia ser pela súmula 197, seu prazo está correndo. E se o seu prazo está correndo e a sentença não está lá, não tem como você cumprir seu prazo. Logo, peça a devolução do prazo. O que tem que tomar cuidado? Aí eu dou uma dica de experiência. Aí tem que acompanhar o processo. Por quê? Às vezes o juiz junta, ele falou que ia julgar no dia 20. No dia 21 não estava. Aí você peticionou no dia 21. Aí ele junta no dia 22 e dá um despacho te devolvendo o prazo. Mas ele não publica. Então aí tem que tomar cuidado, tem que acompanhar. Isso é regra? Não, gente. A maioria das coisas não são regras, tá? São experiência de vida mesmo. Por quê? Porque a regra é ele publicar. Mas às vezes acontece dele não publicar. Ele tá devolvendo o seu prazo. Você pediu no dia 21, no dia 22 ele te devolveu. Tá? E se é pela súmula, tá lá a sentença. É você quem tem que ir atrás da sentença. Então tem que tomar cuidado com isso, tá?
Súmula 385 do TST, o que essa súmula diz? Sabe essa situação que eu acabei de explicar? Feriado na segunda, prorroga-se o prazo para terça-feira, porque o último dia do prazo tem que ser um dia útil. Então, você tem que se manifestar no processo comprovando que o prazo findou-se na terça e não na segunda, porque era feriado de segunda. Como que eu faço isso? Gente, uma manifestação, um parágrafo, manifestaçãozinha simples dentro do recurso mesmo. Então, você vai colocar lá, publicou no dia X, o primeiro dia do prazo foi o dia Y, venceria o prazo no dia Z, no entanto, no dia Z era feriado, exemplo, 7 de setembro, logo o último dia do prazo é o dia G. É isso. Colocou esse parágrafo, tá lindo. Ah, mas e se for, por exemplo, recesso? Aí você tem que baixar a portaria, a resolução e tem que juntar com a petição. Mesmo parágrafo. Olha, publicou tal dia, primeiro dia do prazo seria tal dia. No entanto, a partir de tal dia, recesso, que findou-se em tal dia, logo o prazo, último dia do prazo é tal dia, segue portarias. Então é bem simplesinho e tem que tomar cuidado, é que tem que calcular certinho, tá? Não confundir disponibilidade da publicação com a publicação. O que é disponibilidade? É quando o cartório, ele diz que ele vai publicar no dia seguinte. Então, ele disponibilizou em um dia, mas a publicação é no dia seguinte. E significa que o prazo começa a contar quando? Um dia posterior à publicação, que é quando foi dado conhecimento a você. Disponibilidade é diferente de publicação e o prazo começa a contar um dia depois da publicação, um dia útil depois da publicação, tá? Não confundir. Tem uma informação importante também, que é quando a notificação é enviada pelo correio. Então, o que acontece? O prazo é de 48 horas. De quando? De quando foi expedido. Então, vamos lá. A vara expediu uma notificação para a empresa na segunda-feira. Terça, quarta, dá os 48 horas. Quando começa a contar o prazo da empresa? Na quinta. Então, a vara fez na segunda, 48 horas ela conta que foi recebido pela empresa, primeiro dia do prazo, segunda, terça, quarta, quinta, tá? Foi feito na segunda, terça, quarta foi entregue, até quarta foi entregue, na quinta, primeiro dia do prazo. Ok. E daí, por fim, eu vou deixar para explicar a diferença entre suspensão e interrupção. Suspensão do prazo significa o quê? Que o prazo teve uma pausa e ele volta o que sobrou. O que eu falo de regrinha para você gravar? Suspensão, sobrou, SS. Suspensão, sobrou. Um exemplo de suspensão do prazo é o recesso. Então, foi dado prazo para você de 5 dias, primeiro dia, segundo dia, o terceiro dia começou o recesso. Ok, quando voltar o recesso, primeiro dia útil após o recesso vai ser o seu terceiro dia do prazo. Aí você vai continuar contando, quarta, quinta, e vai, quarta, quinta não, né? Não sei se vai coincidir, mas enfim. Então, primeiro dia do prazo, segundo dia do prazo, entrou o recesso. Quando voltar o recesso, primeiro dia útil posterior vai ser o seu terceiro dia do prazo, quarto dia do prazo, quinto dia do prazo. Quinto dia do prazo caiu num final de semana, caiu num feriado, prorroga-se para o primeiro dia útil posterior. Suspensão, volta o que sobrou, SS. E a interrupção? A interrupção é mais fácil de gravar. Interrupção, volta inteiro, Exemplo, saiu a sentença, alguém entrou com embargo de declaração. Quando sai a sentença dos embargos, volta o prazo inteiro do RO. Por quê? Porque os embargos interrompem o prazo do recurso ordinário. Facinho de gravar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem que esse é o foco desse vídeo. E me deem dicas do que vocês gostariam que eu explicasse, para esclarecer, para tentar explicar de 1000 maneiras possíveis até que vocês entendam, tá?
tá? Porque esse é o foco desses vídeos mesmo, direcionado a estudantes e estagiários. Muito obrigado e até mais, até a próxima. Tchau!